É com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista das lições bíblicas, assistam a esta pré-aula, leiam o texto de apoio que dá base a esta pré-aula. Nós não repetimos aqui o texto da revista. A revista os irmãos já têm. Nós aqui fazemos uma complementação, abordando, às vezes até sob um outro viés, o mesmo tema, para complementar a aula da Escola Bíblica Dominical. Se tiverem alguma dúvida durante a semana, postem a sua pergunta na sala dos professores do portal Escola Dominical. O cadastramento do site é gratuito e o irmão terá ali acesso à sala dos professores. Nós não estamos respondendo as questões aqui no canal do YouTube. Também, durante a semana, o irmão poderá ouvir os breves comentários em áudio da leitura diária, os textos sugeridos na revista. Muito pouca gente tem ouvido, irmãos, é uma equipe toda que está aí se mobilizando para comentar o texto que está sugerido na revista. O irmão terá a oportunidade de ter um momento devocional e de amealhar informações para a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Além do nosso texto de apoio, nós disponibilizamos mais quatro outros textos ao longo da semana a respeito desta lição. Além, logicamente, de outros textos de outras faixas etárias, que o site Portal Escola Dominical, ele vê todas as faixas etárias do currículo da CPAD e até de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. Nós disponibilizamos nas nossas redes sociais no Portal Escola Dominical, no Facebook, no Twitter e no LinkedIn, dezenas, irmãos, são dezenas de links de vídeos, slides e textos de apoio de todas as faixas etárias da CPAD e de outros currículos da Escola Bíblica Dominical. E se ainda o irmão tiver alguma dúvida, no sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão é convidado a assistir à transmissão ao vivo, aqui no canal do YouTube, também na nossa página do Facebook. Nós fazemos a transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Se o irmão estiver aqui em São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, o irmão é convidado a participar desta aula, que é aberta a todos os que amam o estudo da Palavra de Deus. Mas tudo isto é apenas a preparação da Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical somente se realiza quando o povo do Senhor, no dia do Senhor, comparece à casa do Senhor para estudar a Palavra do Senhor. Neste terceiro trimestre de 2018, estamos estudando o tema Adoração, Santidade e Serviço ao Senhor. Os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Estamos estudando o livro de Levítico e já estamos no terceiro bloco do trimestre, onde estamos estudando as aplicações tipológicas das cerimônias e rituais constantes do livro de Levítico. O comentarista do nosso trimestre é o pastor Claudionor Correia de Andrade, consultor teológico da Casa Publicadora das Assembleias de Deus. E hoje estaremos estudando a lição de número 10, Ofertas Pacíficas para um Deus de Paz. Nós estudamos na lição passada o primeiro tipo de sacrifício que é tratado no livro de Levítico, que foi o holocausto, aquela oferta totalmente queimada, e vimos a sua tipologia. Hoje iremos estudar o segundo tipo de sacrifício previsto no livro de Levítico, que são as ofertas pacíficas ou sacrifícios pacíficos. A regulamentação destes sacrifícios se encontram
a partir do capítulo 2 do livro de Levítico. Na verdade, o capítulo 2 fala das ofertas de manjares, o capítulo 3 fala dos sacrifícios de paz ou das graças. Tanto as ofertas de manjares quanto os sacrifícios de ações de graças ou sacrifícios de paz, eles são ofertas pacíficas, sacrifícios pacíficos. Qual é a diferença do capítulo 2 para o capítulo 3? No capítulo 2, nós temos ofertas de vegetais, ofertas de manjares. E no capítulo 3, nós temos ofertas de animais. Mas tanto as ofertas de manjares quanto as ofertas de paz, os sacrifícios de paz, de graças, do capítulo 3 de animais, eles são sacrifícios pacíficos. Por que sacrifícios pacíficos? Porque não são sacrifícios por causa da prática do pecado. Quando eu pecava, eu tinha que apresentar a Deus um sacrifício para a cobertura do meu pecado. Eu não podia me relacionar com Deus em pecado. Então eu levava um animal para que fosse derramado o seu sangue e assim o meu pecado fosse coberto. Aí é o sacrifício pelo pecado. Agora, além do sacrifício pelo pecado, nós temos os sacrifícios pacíficos. São sacrifícios que eu não ofereço a Deus porque eu pequei. Eu ofereço a Deus porque eu estou em comunhão com Ele, quero louvá-lo, quero adorá-lo, quero expressar a minha gratidão a Deus. A existência dos sacrifícios pacíficos e das ofertas pacíficas mostra que o meu relacionamento com Deus não é apenas um relacionamento de reparação, não é apenas um relacionamento de conserto, de arrependimento, de cobertura de pecado, mas envolve muito mais do que isso. O homem foi criado por Deus para conviver com Deus, para ter comunhão com Deus. Quando o homem foi criado por Deus, ele foi posto no jardim que Deus havia formado para ele no Éden, para que ele ali o lavrasse e o guardasse. Mas na viração do dia, Deus vinha ao jardim para ter um momento especial com o homem. O homem não tinha pecado e Deus vinha para ter um momento íntimo, um momento peculiar com o homem. Porque o homem foi feito para conviver com Deus. O homem foi feito para ter comunhão com Deus. Este é o propósito de Deus. Tanto que todo o plano da salvação é para que isso se realize. Quando você abre a sua Bíblia lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 3, você lê o seguinte: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. É este o propósito de Deus. Deus se fez homem e morreu por nós para restabelecer esta amizade quebrada com o pecado, porque Deus quer ter a companhia do homem. Deus não precisa da companhia do homem. Deus é Deus desde antes do surgimento do homem. E Deus continua sendo Deus depois que o homem apareceu no universo criado por ele próprio. Deus é autossuficiente, mas por amor, ele quer que o homem, este sim, que precisa de Deus, conviva com ele, coabite com ele para sempre. E é esta integração, é esta complementação, é esta circunstância que nós chamamos de paz. A palavra paz, em hebraico,
talvez a palavra mais conhecida da língua hebraica, é shalom. E shalom quer dizer integração, complementação, união. É esse o sentido que o apóstolo Paulo diz com relação à nossa salvação. Lá na epístola que ele escreveu aos Romanos, no capítulo 5, no versículo 1, ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos percebam que a paz que estamos a falar aqui é esta integração dos homens com Deus. Esta a paz, esta integração que há entre Deus e os homens. Quando eu falo no sacrifício de paz, eu estou falando deste relacionamento entre Deus e os homens. É por isso, meus queridos irmãos, que os sacrifícios pacíficos previstos aqui na lei de Moisés, descritos aqui no livro de Levítico, eles nos ensinam qual é o relacionamento do salvo com Cristo. Porque é um relacionamento de paz. A paz só há quando nós somos salvos pela pessoa de Cristo Jesus. É o que nós vemos lá no livro de Efésios, capítulo 2. Em Efésios, capítulo 2, está escrito assim, versículo 13. Mas agora em Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Então Jesus trouxe a paz. É por isso que o profeta Isaías diz que um dos títulos do Messias seria o príncipe da paz. Ele nos traz a comunhão com Deus. Ele nos traz a perspectiva de que Deus realmente ele é aquele que por Cristo entra em comunhão conosco. E o sacrifício de paz mostra que é possível esta comunhão. É possível esta integração entre Deus e o homem. Então o sacrifício de paz previsto na lei de Moisés nos fala que é necessária a integração entre Deus e o homem. E isso é feito por Cristo Jesus, a nossa paz. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Então, esses sacrifícios pacíficos nos falam a respeito desta paz, desta integração. E mostra que o relacionamento com Deus, entre Deus e o homem, começa com a salvação, mas é apenas o começo. E tem uma vida, uma continuidade. Aliás, vida na Bíblia quer dizer comunhão. Então nós temos vida verdadeira em Cristo. Ele nos dá a vida eterna. Nós entramos em comunhão com Deus. É por isso, irmãos, que nós temos que entender que ainda hoje nós oferecemos sacrifícios a Deus. Mas Jesus não morreu na cruz no único e perfeito sacrifício? Sim, o sacrifício pelo pecado. Mas os sacrifícios decorrentes da paz, da comunhão estabelecida
pelo sangue de Cristo entre nós e Deus, esses sacrifícios persistem. Nós devemos sempre oferecer sacrifícios a Deus. É por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos capítulo 12: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto racional é um destes sacrifícios. No final da nossa aula, nós iremos elencar ainda que, sucintamente, quais os sacrifícios pacíficos tipificados em Levítico que hoje nós devemos ainda ofertar a Deus. O primeiro destes sacrifícios pacíficos previstos no livro de Levítico é a oferta de manjares. Sim, Deus não exigia apenas sacrifício de animais. Você também poderia oferecer vegetais para o Senhor. E normalmente, estas ofertas de manjares eram ofertas pacíficas, ofertas feitas para adoração, gratidão e louvor a Deus. O livro de Levítico, no seu capítulo 1, ele diz o seguinte: e quando alguma pessoa oferecer, a sua oferta será de flor de farinha, e nela deitará azeite, e porá o incenso sobre ela. E atrará os filhos de Arão, os sacerdotes, um dos quais tomará um punhado da flor de farinha e do seu azeite com todo o seu incenso, e o sacerdote queimará este memorial sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos. Coisas santíssimas é de ofertas queimadas ao Senhor. Então, o primeiro tipo de oferta de manjares que nós temos aqui é a oferta com flor de farinha. Você levava um punhado de farinha para Deus, em gratidão a Deus, em louvor a Deus. Você levava a própria farinha, o sacerdote pegava um punhado desta farinha e a queimava totalmente para Deus. E o que sobrasse ficava para o consumo dos sacerdotes e de seus familiares. Então veja bem, como não é uma oferta pelo pecado, há a possibilidade do consumo do que sobrasse, daquilo que não era queimado a Deus. Este tipo de oferta já nos traz algumas lições importantes no campo da tipologia. Em primeiro lugar, você devia trazer a flor de farinha. E a farinha, da qual se faz o pão, que era o principal alimento, é o principal alimento, já nos fala da palavra de Deus, que é o nosso alimento. Para podermos agradar a Deus, nós temos de levar flor de farinha. Ou podia até levar bolos e coscorões, asmos, né? Havia possibilidade, no capítulo 2 mesmo, no versículo 4, diz que eu poderia levar bolos asmos de flor de farinha, já cozidos no forno. Então, olha que interessante. Eu também podia já levar o pão, né? O bolo pronto, cozido, para Deus, mas de farinha. Isso nos mostra que não há possibilidade de termos um relacionamento pacífico com Deus se não for pela palavra de Deus. Nós temos que ser nascidos da água e do Espírito para entrar no reino de Deus. E somente como integrantes do reino de Deus, nós temos comunhão com Deus. Porque Deus estabelece o seu reino aqui na terra. E a agência deste reino é a igreja, que é o corpo de Cristo.
E só está em comunhão com Deus quem é membro do corpo de Cristo. Portanto, não há como nós ingressarmos em comunhão com Deus se não for pela palavra. Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. A Bíblia fala que nós somos lavados pela lavagem da água, pela palavra. O próprio Cristo nos lava. Quanto marido da igreja, Jesus nos lava para nos apresentar a Deus como imaculados. Eis então, irmãos, a importância da palavra de Deus no nosso relacionamento com Deus. É a palavra que nos conduz, é a palavra que nos orienta, é a palavra que nos molda, é a palavra que nos faz parecidos com Cristo, é a palavra que nos faz irmãos de Cristo, é a palavra que nos faz filhos de Deus. Pois foi a palavra que nos trouxe a fé pela qual nós cremos em Cristo e tivemos perdoados os nossos pecados. Então, o fato de se admitir a flor de farinha, seja a própria farinha, seja em forma de pão ou coscorão, de bolo ou coscorão, nós temos aí a importância da palavra. Segunda coisa, esta farinha se deitava azeite nela. Por ser um sacrifício pacífico, todo sacrifício pacífico tinha azeite. O sacrifício pelo pecado não tinha azeite. Há até passagem bíblica que diz que não se poderia pôr azeite no sacrifício pelo pecado. Mas no sacrifício pacífico, o azeite ele era exigido. Por que isso? Por um motivo muito simples, irmãos. O azeite simboliza a palavra de Deus. O Espírito Santo. O azeite simboliza o Espírito Santo. Só há o Espírito Santo quando há santidade. Quando há pecado, nós estamos fora do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em quem está em pecado. Não se podia deitar azeite em sacrifício pelo pecado, mas no sacrifício pacífico, o azeite era constante. Nós temos de estar em comunhão com Deus. Quando nós entramos em comunhão com Deus, o Espírito Santo vem habitar em nós. E enquanto estivermos em comunhão com Deus, o Espírito Santo está em nós. Quando nós pecamos, o Espírito Santo se afasta de nós. Davi, que só recebia a visita periódica do Espírito Santo, ele não era a habitação do Espírito Santo, porque o Espírito Santo só pôde habitar nas pessoas depois que Jesus Cristo foi glorificado. E é aí que nós vemos que todo salvo tem o Espírito Santo. Olha o que Jesus disse lá em João, capítulo 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios d'água viva correrão do seu ventre. E isto disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado. No domingo da ressurreição, Jesus deu o Espírito Santo aos seus discípulos. Está lá em João, capítulo 20, versículo 22. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Quando aconteceu isso? Na tarde do domingo da ressurreição. João 20, 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, é exatamente o dia da ressurreição. Mas, como eu disse, Davi, que só era visitado pelo Espírito Santo, porque o Espírito Santo agia sob medida no tempo da lei,
Ele se desesperou ao notar que o pecado havia afastado o Espírito Santo dele. No seu salmo de confissão do seu pecado horrendo, no episódio de Batseba, ele diz assim, Salmo 51:11, não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação e sustém-me com um espírito voluntário. Davi notou que o Espírito Santo dele havia se afastado por causa do pecado. Por causa do pecado. Então, o azeite aqui nos sacrifícios pacíficos, e a presença do azeite está sempre nos sacrifícios pacíficos, mostra que quem está em comunhão com Deus tem a presença do Espírito Santo. O Espírito Santo nos foi enviado para nos guiar em toda a verdade, para nos orientar, para estar ao nosso lado. Paracleto, que é a palavra traduzida por consolador, é aquele que é chamado para ficar ao lado. O Espírito Santo está conosco, o Espírito Santo está em nós. Em Davi, estava com ele, mas não nele, embora periodicamente ele pudesse ser visitado pelo Espírito Santo, já que ele era um profeta. Mas quando ele notou o distanciamento do Espírito, ele clamou a Deus, porque ele estava em pecado. Irmãos, o azeite na oferta pacífica representa a presença do Espírito Santo. Não há quem esteja em comunhão com Deus que não seja guiado pelo Espírito Santo. Os filhos de Deus são guiados pelo Espírito Santo. Romanos, capítulo 8, versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Se você não é guiado pelo Espírito Santo, se você não dá ouvidos ao Espírito Santo, você não está em comunhão com Deus. O terceiro elemento que era colocado aqui na oferta pacífica era o incenso. Então, veja bem aqui que se pegava farinha, se deitava azeite sobre a farinha e depois colocava-se incenso nesta farinha com azeite, o incenso, e aí o sacerdote queimava esse punhado de farinha que se deitou azeite e incenso, queimava sobre o altar. Era assim que era feito o sacrifício. O incenso representa as orações dos santos. Lá em Apocalipse, capítulo 5, versículo 8, é dito: e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. E isso se repete lá em Apocalipse 8:4. E o fumo do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Só na oferta pacífica se colocava incenso. Por quê? Porque a oração é algo peculiar dos santos. Mas, irmão Caramuru, os ímpios não oram? Os incrédulos não oram? Oram. Oram. Jesus disse que eles oram. Veja lá, em Mateus capítulo 6. Aliás, Mateus capítulo 6, isso. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles. Então os gentios, que são aqueles que não conhecem a Deus, os incrédulos, eles também oram. Só que as suas orações não são ouvidas. Por quê? Porque existe o pecado que impede que Deus ouça as orações dos ímpios.
É o que nós vemos lá em Isaías 59 e 2. Isaías 59 e 2. Mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Lá em João, capítulo 9, João, capítulo 9, versículo 31, diz o cego de nascença. Ora, o ex-cego de nascença, né, que foi curado por Jesus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores. Mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Então, por isso que o incenso só era colocado no sacrifício pacífico. Só quem está em comunhão com Deus, quem foi remido pelo sangue de Cristo, a sua oração chega ao céu. A sua oração é ouvida, porque não há o obstáculo do pecado. Então, o incenso aqui mostra que a oração ouvida por Deus é um privilégio, é algo exclusivo do salvo. E é por isso que o salvo tem de interceder pelos homens, como diz o apóstolo Paulo, escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus nosso Senhor. A oração aqui, intercessória pelos homens, é absolutamente necessária para que nós tenhamos uma vida quieta e sossegada. Porque os incrédulos, quando oram, não são ouvidos. Porque estão fora da comunhão de Deus. Estão no pecado. E cabe à igreja orar por todos os homens, para que Deus possa abençoá-los. Pois a nós o Senhor ouve. Somente a nós, porque nós tememos a Deus. Porque nós estamos em comunhão com Deus. E aí o sacrifício pacífico nos lembra que nós devemos nos dirigir a Deus não para pedir apenas por nós, mas para pedir pelos incrédulos que não têm acesso a Deus. E também para agradecer a Deus, para louvar a Deus, para adorar a Deus. As pessoas só se lembram de Deus nas dificuldades, nas doenças, nas adversidades. Mas nós temos de buscar a Deus em gratidão ao que Ele é. Porque Ele é amor, porque Ele nos amou, porque Ele morreu por nós, porque Ele nos salvou, porque Ele nos dá este privilégio de intercedermos pelos outros que não o conhecem, porque Ele nos fez uma bênção para todos. É isso que significa o incenso no sacrifício pacífico. Quem está em comunhão com Deus é pautado pela palavra, medita na palavra, pratica a palavra, é cheio do Espírito Santo, é templo do Espírito Santo e tem uma vida de oração. Mas tem um outro elemento que era utilizado no sacrifício pacífico. Se formos lá em Levítico capítulo 2, nós vamos ver que esta oferta, ela tinha também de ser acompanhada com sal. Sal. Eu não podia oferecer uma oferta pacífica que não tivesse sal. É o que você vê aqui em Levítico 2:13. E toda a oferta dos teus manjares salgarás com sal.
e não deixarás faltar a tua oferta de manjares, o sal do concerto do teu Deus. Em toda a tua oferta oferecerás sal. E aí nós nos lembramos naturalmente do que diz o Senhor Jesus lá em Mateus, capítulo 5, versículo 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. E ainda em Marcos, capítulo 9, versículo 50. Marcos, capítulo 9, versículo 50. Bom é o sal, mas se o sal se tornar insulso, com que o adubareis? Tende sal em vós mesmos e paz uns com os outros. O sal, irmãos, ele simboliza basicamente três coisas. Em primeiro lugar, o sal é um elemento que preservava os alimentos. Naquele tempo não tinha geladeira. Então os alimentos, para ser preservados, eram salgados. O sal era utilizado para preservação dos alimentos. Em segundo lugar, o sal, pela sua durabilidade, ele era um símbolo de permanência e de compromisso. Por isso que fala aqui o sal do concerto do teu Deus. Normalmente as pessoas usavam o sal para firmar alianças, porque o sal era duradouro, ele preservava as coisas. Então o sal era o símbolo do compromisso. E em terceiro lugar, o sal, ele era um meio de pagamento. Como era um objeto muito importante, um elemento muito importante para a conservação dos alimentos, ele valia muito. Tanto que nós temos a palavra salário. O que é o salário? É o pagamento pelo meu trabalho. Por que existe essa palavra salário? Porque os soldados romanos eram pagos com sal. A sua participação na campanha militar era paga com sal. É como se fosse ouro naquele tempo o sal. Então o sal também nos fala aí de pagamento, de recompensa pelo trabalho. Então quando o sacrifício pacífico é colocado sal, e toda oferta pacífica tinha que ter sal, nós verificamos o quê? Nós verificamos que quem está em comunhão com Deus preserva o seu compromisso com Deus. É comprometido com Deus. Isso significa santidade. Preserva os valores do céu. Preserva os valores determinados por Deus. Preserva por aquilo que é bom e é certo, porque foi determinado por Deus. E é por isso que Jesus diz que nós somos o sal da terra. Porque nós temos aqui que preservar os valores cristãos, os valores divinos. Num mundo de tanta imoralidade, de tanta promiscuidade, de tanta corrupção, o crente deve se sobressair por viver de acordo com a vontade de Deus, por estar comprometido com Deus, por ser a reserva moral da sociedade. Quem está em comunhão com Deus é sal da terra. Preserva a santidade. É comprometido com Deus. E é um elemento de valor na sociedade. Os irmãos vejam que esses elementos do sacrifício pacífico mostram como deve ser o nosso comportamento com Deus.
Mas além desta flor de farinha que você podia levar para o sacrifício, também nós temos que você já podia levar o bolo pronto. Você cozinhava no forno, assava, portanto, o bolo, ou coscorão é um tipo de pão, e levava para o sacerdote. É o que nós vemos lá em Levítico 2 e 4. Levítico 2 e 4. E quando oferecerdes oferta de manjares cozida na caçoula, na panela, né, será da flor de farinha sem fermento, amassada com azeite. Em pedaços a partirás, e sobre ela deitarás azeite. Oferta é de manjares. E se a tua oferta for oferta de manjares da sertã, é outro tipo de panela, far-se-á da flor de farinha com azeite. Então trarás a oferta de manjares que se fará daquilo ao Senhor, e se apresentará ao sacerdote, o qual a levará ao altar. E o sacerdote tomará daquela oferta de manjares o seu memorial, e a queimará sobre o altar. Oferta queimada é de cheiro suave ao Senhor. E o que sobejar da oferta de manjares será de Arão e de seus filhos, coisa santíssima é de ofertas queimadas ao Senhor. Aqui os irmãos percebem bem que a única diferença é que o pão já vem cozido, não foi trazida a farinha, foi já trazido o pão, que tinha que ser assado, já cozido, não podia ser trazido cru. Isto tem um significado muito importante. Por que tinha que ser cozido? Porque tudo o que era destinado aos sacerdotes, tudo que era santo, já tinha que estar cozido. Se era trazido o animal ele era degolado, esse era o sacrifício pacífico, ele era cozido, e depois a parte cozida do altar era entregue para o sacerdote. Este cozimento no altar, porque o altar tinha um fogo, como nós já vimos em aulas anteriores, e até na lição passada, tinha um fogo do altar, era um fogo purificador, que transformava aquilo que era comum em sagrado. É por isso que o bolo da oferta pacífica tinha que já vir cozido, porque era algo já santo. O cozimento mostra esta transformação, era algo transformado, algo que não era mais natural, já havia sido transformado. Eu só posso oferecer sacrifício a Deus depois que eu fui transformado. Depois que o velho homem foi crucificado com Cristo e eu nasci de novo. Depois que eu fui gerado pela semente incorruptível, pela palavra de Deus. Eu só posso adorar a Deus, cultuar a Deus, oferecer meu sacrifício se eu fui transformado. Se eu nasci de novo. O homem natural, ele não tem o Espírito de Deus. O homem natural, ele não pode adorar a Deus. Ele não compreende as coisas de Deus. Ele tem de ser um homem espiritual, um homem nascido de novo. Por isso Jesus disse que quem não nascer de novo não pode nem ver o reino de Deus. Não sabe das coisas de Deus, não discerne as coisas de Deus, não compreende as coisas de Deus. Por isso que a religiosidade, ela nunca agradará a Deus. Por isso que alguém que for religioso nunca alcançará a comunhão com Deus, porque a religião é algo feito pelo homem, criado pelo homem, na imaginação humana, com métodos humanos. E isto faz com que ele não divise as coisas de Deus. É como se alguém trouxesse algo cru para ser oferecido a Deus. Mas isso não é possível. E olha que interessante. Quem está em comunhão com Deus é santo desde casa. Era em casa que ele cozinhava, no forno, na caçoula ou na sertã, é que ele cozinhava as coisas que levava para o tabernáculo, para o templo.
ela já vinha santa. Isso quer dizer que nós temos que ser santos, irmãos, em todos os lugares. Ninguém é santo só quando entra na igreja. Ninguém é santo só quando está na companhia de irmãos. Ele tem que ser santo desde casa. Desde casa. Quando nós vamos cultuar a Deus na nossa igreja local, nós temos que levar a santidade. Diz o texto bíblico que santidade convém à casa do Senhor. Mas esta santidade somos nós que iremos levá-la. Há uma inversão de valores nos últimos dias. Paulo, escrevendo lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, ele diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Cada um tem. Ele já chega à reunião com salmo, com doutrina, com revelação, com língua, com interpretação. Ele não vai receber santidade. Hoje há uma inversão de valores. As pessoas vão ao culto para receber Deus, para receber santidade, para receber alguma coisa. Não, nós vamos oferecer a Deus. As pessoas já levavam o pão cozido. Já era santo desde o seu lar, porque ele estava em comunhão com Deus, porque ele não havia pecado. Eis outra lição importante que nós temos aqui nas ofertas pacíficas. O fermento era terminantemente proibido. Levítico, capítulo 2, versículo 11. Nenhuma oferta de manjares que oferecerdes ao Senhor se fará com fermento, porque de nenhum fermento, nem de mel algum, oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então os irmãos percebam que o fermento, nós já vimos em aulas anteriores, o fermento simboliza a corrupção, simboliza o pecado, simboliza a degeneração, né? Porque o fermento é uma degeneração da substância, é uma distorção. Né? Jesus comparou a doutrina dos fariseus com o fermento. Então, por isso que os pães e os bolos que eram oferecidos tinham que ser asmos, sem fermento. Sem fermento. E sem mel, porque o mel também era fruto da corrupção das substâncias trazidas ali pela abelha e tal, o néctar, que era ali distorcido e se transformava em mel. Então o sacrifício pacífico não podia ter fermento, nem ter mel. Nós jamais poderemos oferecer a Deus algo que seja adulterado, corrompido pelas coisas do mundo, pelas coisas que não têm compromisso com Deus, pelas coisas desta vida. E nós aqui, um dos sacrifícios pacíficos, nós vamos falar daqui a pouquinho rapidamente, é o louvor. O louvor jamais pode ser corrompido. E infelizmente hoje o louvor em forma de música que tem sido apresentado a Deus é corrompido com ritmos musicais feitos não para adorar a Deus, mas até para adorar o diabo. Existem ritmos musicais que foram criados para adorar o diabo e que hoje estão usando para adorar a Deus. Ritmos musicais que foram feitos para despertar a sensualidade e que estão sendo usados para Deus. Isto é fermento, irmãos. Isto é mel. Pode ser doce, agradável ao ego, ao corpo, mas é abominável diante de Deus. O fermento representa tudo que é degenerado, tudo que é corrompido pelo pecado. Isso jamais pode ser oferecido a Deus. Paulo deixa isso bem claro lá em 1 Coríntios, capítulo 5, versículo
6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Nós temos que oferecer a Deus algo sincero, algo verdadeiro, de coração. Não algo com segundas intenções, algo maldoso, algo maligno. É por isso que no tribunal de Cristo, irmãos, tudo que fizermos para Deus vai ser julgado. E lá no tribunal de Cristo, as obras que forem de ouro, de prata e de pedras preciosas, obras sem fermento, sem segundas intenções, sem malícia, sem maldade, elas serão galardoadas. Porém, as obras que forem de madeira, feno e palha serão destruídas pelo fogo. Não haverá nenhum galardão, porque foram obras feitas com segundas intenções, com fermento. Foram sacrifícios feitos a Deus de forma equivocada, com más intenções, com segundas intenções, com o fermento velho. Tomemos cuidado, irmãos. Os sacrifícios pacíficos nos ensinam que tudo que era oferecido a Deus em gratidão, em louvor, quem está em comunhão com Deus, se abstém do fermento e do mel. A única oferta que você poderia oferecer fermento era a oferta das primícias, que está lá em Levítico 2:12. Deles oferecereis ao Senhor por oferta das primícias, quer dizer, do fermento e do mel. Porém, sobre o altar não subirão por cheiro suave. A oferta das primícias, ela era prevista, né? Você encontra lá em Levítico 23. Em Levítico 23, você encontra a oferta das primícias. Nós teremos uma lição onde nós vamos falar das festividades judaicas, e nós iremos ver ali que havia a possibilidade de se apresentar o pão levedado na oferta das primícias. E também aqui em Levítico 2, no versículo 14, se ofereceres ao Senhor oferta de manjares das primícias, oferecerás a oferta de manjares das tuas primícias de espigas verdes tostadas ao fogo, isto é, do grão trilhado de espigas verdes cheias. Então, por que na oferta das primícias eu podia apresentar o pão levedado? Por quê? Porque na oferta das primícias, você estava agradecendo a Deus por tudo que Deus deu na terra. Pelo pão também. Então, na oferta das primícias era uma gratidão a Deus pelo alimento, pela colheita, pela fecundidade da terra. E aí o pão com fermento, que não era pecado comer pão com fermento, só não podia apresentar a Deus o pão com fermento. Mas agora, na gratidão por tudo que Deus fez, aí se permitia o pão levedado. Se permitia o pão levedado, né? Porque era uma gratidão a Deus. O fermento também fazia, tanto o fermento quanto o mel, fazia parte da alimentação. Então, nessa oferta específica de gratidão, onde eu levava tudo que Deus tinha me dado, aí então estava permitido o pão levedado. Mas era a única oportunidade naquela data, na oferta das primícias. E é na festa das semanas, no dia de Pentecostes, aí sim, você poderia apresentar o seu pão com fermento. Fora isto, não. Né?
só nessa oportunidade, porque você está agradecendo e dando a Deus a oferta de tudo que ele te deu, e o fermento estava naquilo que ele tinha dado. Né? Outra característica das ofertas. Então essas são as ofertas de cereais, né? Só estão nas ofertas de manjares aqui. Quando das primícias, também você podia levar espigas verdes tostadas ao fogo. O grão trilhado das espigas verdes. Por que a espiga verde? Para não correr o risco de ser uma espiga que já era madura e que já tinha começado a estragar. Então os irmãos vejam a preocupação de oferecer a Deus aquilo que não é degenerado, aquilo que é puro, aquilo que é essencial, aquilo que é genuíno, que é autêntico. A oferta pacífica ela tem que ser os asmos da sinceridade e da verdade. Os sacrifícios de animais, também chamados sacrifícios de paz ou das graças, quando era sacrifício pacífico, ele podia ser, está no capítulo 3 de Levítico, tanto de macho quanto de fêmea. É interessante, o sacrifício pelo pecado só podia ser o macho sem mancha, no holocausto, ou o sacrifício pelo erro de qualquer do povo, uma cabra fêmea, sem mancha. No sacrifício pacífico podia tanto ser o macho quanto a fêmea. Por quê? Porque aqui nós estamos louvando a Deus, adorando a Deus, agradecendo a Deus, estando em comunhão com Deus. Eu não estou tipificando Cristo que morre por mim. Eu não estou tipificando o Cristo que se desvalorizou, se humilhou para morrer por mim. Pelo contrário, eu estou indicando nesse sacrifício que tanto homens quanto mulheres são amados por Deus e podem entrar em comunhão com Ele. Eis aqui uma prova de que a Bíblia não é machista, eis aqui uma prova de que Deus não faz acepção de pessoas, pois desde a lei já havia a tipificação de que o povo de Deus é formado tanto por homens quanto por mulheres. É o que você vê lá em Gálatas 3:28. Nisto, 27. Porque todos quantos fostes batizados em Cristo, já vos revestistes de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Por isso que se permitia que no sacrifício pacífico, tanto fosse macho ou fêmea, não havia nenhum problema, porque isso tipifica a comunhão de Cristo com todos os homens. Lá em Colossenses 3:11, também 3:10, repete essa mesma ideia que nós lemos aqui em Gálatas. Olha o que diz Paulo lá em Colossenses 3:10. E vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cito, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Então, o sacrifício pacífico de animal podia ser macho ou fêmea, mas tinha que ser sem mancha. Lógico. Não pode ter nenhum defeito, nenhuma corrupção, nenhuma degeneração. Está aqui tipifica o relacionamento que existe de quem está em paz com Deus. Quem é santo, quem é sincero, quem é verdadeiro, quem está andando com Deus. E dois não andarão juntos se não estiverem de acordo, diz o profeta Amós. E se nós estamos de acordo com Deus, nós somos santos, nós somos sinceros, nós somos verdadeiros. Mas, irmão Caramuru, eu vejo aqui que no sacrifício pacífico, embora seja de louvor e gratidão a Deus, o ofertante tinha que pôr a mão sobre a cabeça do animal. Mas isso não era transferência de culpa, transferência de pecado?
E se eu estou diante de um sacrifício pacífico, não há que se falar em pecado, não há que se falar em culpa. Por que que eu devo colocar as mãos sobre a cabeça do animal? Se é um sacrifício de paz, eu devo colocar as mãos sobre a cabeça do animal para lembrar sempre que eu só estou em paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. E pela fé nós entramos nesta graça. Eu tenho que lembrar que eu não mereço, que eu estou em comunhão com Deus pela graça. É um favor imerecido. É por Cristo. E é por isso que eu imponho as mãos na cabeça do animal. Não transferindo culpa ou pecado, porque meu sacrifício aqui não é pelo pecado, mas é em reconhecimento à graça de Deus e ao meu imerecimento. Cristo habita em mim. Cristo foi formado em mim. E por isso, por eu ser imagem de Cristo, é que eu tenho comunhão com Deus. E é por isso que no céu nós iremos nos unir àquele coro que diz que digno é o Cordeiro. Só Ele é digno. Nós ali estamos pela sua dignidade. Só Ele é digno. E pela sua graça, nós poderemos viver com Ele para todo sempre. No sacrifício pacífico, toda a gordura, que era a parte mais excelente do animal, era queimado para Deus. Ninguém podia comer gordura. Aliás, era proibida. O consumo de gordura pelo judeu é proibido. Até hoje, eles não comem gordura. Por quê? Porque a gordura é a parte mais excelente do animal. E, por isso, ninguém poderia consumi-la. Ninguém poderia consumir a gordura. A gordura sempre é para o Senhor. O melhor que nós temos é para Deus, irmãos. Nós só seremos gratos a Deus se nós dermos o melhor para Deus. A gordura nunca poderia ser consumida por ninguém. Olha lá, Levítico capítulo 7, versículo 24. Porém pode usar... 7:25. Porque qualquer que comer a gordura do animal, do qual se oferecer ao Senhor oferta queimada, a pessoa que a comer será extirpada dos seus povos. Nós temos que dar a Deus sempre o melhor, porque Ele é o Senhor. Nós temos que ser gratos a Deus. Eu tenho que dar o melhor que eu tenho para Deus. Eu tenho que ser o melhor para Deus. Sempre procurando progredir em excelência diante de Deus. Isso o sacrifício pacífico nos ensina também. Nós jamais podemos, de forma alguma, deixar de dar o melhor para Deus. Temos feito isso? Quem está em comunhão com Deus sabe o valor desta comunhão, sabe que não merece esta comunhão e por isso é sempre grato a Deus, lhe dando o melhor, fazendo para Ele o melhor. Lá em Levítico 3:16, dizia: o sacerdote queimará isso sobre o altar, manjar é da oferta queimada de cheiro suave. Toda a gordura será do Senhor. Estatuto perpétuo será nas vossas gerações, em todas as vossas habitações. Nenhuma gordura nem sangue algum comereis.
No sacrifício pacífico de animais, também havia a queima, quando não era holocausto, havia a queima da gordura, das tripas, do redenho, dos rins, não é? Mas o restante ficava para o sacerdote. O sacerdote podia consumir esta parte dos sacrifícios, principalmente o peito dos animais era do sacerdote, era a porção do sacerdote. Depois que cozido, ele podia levar. Aí estava o pecado dos filhos de Eli. Os filhos de Eli, eles já pegavam esta porção antes do cozimento, quando ainda estava cru. E aí que estava o pecado deles. Você vê isso lá em 1 Samuel, capítulo 2. Versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. Porque o quanto costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo a alguém algum sacrifício, vinha o moço do sacerdote, estando-se cozendo a carne, com um garfo de 3 dentes em sua mão, e dava com ele na caldeira, ou na panela, ou no caldeirão, ou na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim faziam a todo Israel que ia ali a Siló. Também antes de queimarem a gordura, vinha o moço do sacerdote e dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para assar ao sacerdote, porque não tomará de ti carne cozida, senão crua. E dizendo-lhe o homem: queime primeiro a gordura de hoje, e depois toma para ti quanto desejar a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora tome as de dar, e se não, por força tomarei. Era, pois, muito grande o pecado destes mancebos perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Eles pegavam com a carne crua ainda. Porque a Bíblia diz, eles não conheciam a Deus, eram gentios. Esse é o sacrifício daquele que não é transformado. Aquele que quer tirar proveito das coisas de Deus, que lhes são dadas, mas antes da transformação. Apressadamente, queimando etapas. Não faça isso. Não. Transforme-se. Cultue a Deus. Adore a Deus. Louve a Deus. Esteja em comunhão com Deus. E as bênçãos de Deus virão a você. A sua porção, porque você é um sacerdote, virá a você. Mas depois que você estiver em comunhão com Deus, transformado, conhecendo a Deus. É isto que nos ensinam os sacrifícios pacíficos. E para nós terminarmos, eu disse que o sacrifício pelo pecado Jesus já fez por nós. Mas na dispensação da graça, os sacrifícios pacíficos continuam. Não, Carmurudo, quer dizer que eu tenho que levar ao altar, oferta de manjares, animais para serem sacrificados em louvor e gratidão a Deus? Não. São os princípios dos sacrifícios. Aqueles sacrifícios tipificavam os sacrifícios pacíficos de hoje. Hoje há sacrifícios pacíficos. Não há mais sacrifício pelo pecado, porque Jesus já tirou o pecado do mundo. Mas existem sacrifícios pacíficos na atual dispensação, que não são aqueles sacrifícios da lei, porque aqueles sacrifícios da lei tipificam os sacrifícios de hoje. E quais são os sacrifícios de hoje, irmãos? São sacrifícios espirituais. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então hoje nós temos sacrifícios espirituais para louvar
bendizer e adorar e agradecer a Deus. Porque o relacionamento nosso com Deus não é apenas em função de reconciliação. Vai além disso. É uma convivência. É um reconhecimento de soberania. É uma eterna gratidão. E se nós estivermos cheios do Espírito Santo, lavados pela palavra, tendo uma vida de oração, preservando os valores cristãos na sociedade, que é a farinha, o azeite, o incenso e o sal, não adotando as coisas do mundo, não tendo fermento nem mel, nós podemos nos dirigir a Deus e sacrificar a Ele sacrifícios espirituais agradáveis a Ele. Que sacrifícios são esses? A Bíblia fala do culto racional, nós já falamos aqui. Apresentemos um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Não nos conformando com este mundo, mas transformando, sendo transformados pela renovação do nosso entendimento. Olha aqui a ausência do fermento e do mel. Apresentando os nossos corpos. O nosso corpo tem que estar cultuando a Deus de forma racional, de forma equilibrada, de forma dirigida pelo Espírito Santo. Também é um sacrifício, hoje, espiritual, a contribuição para a obra de Deus. Filipenses, capítulo 4, versículo 18. Mas bastante tenho recebido e tenho abundância. Cheio estou, depois que recebi de Epafrodito o que da vossa parte me foi enviado, como cheiro de suavidade e sacrifício agradável e aprazível a Deus. Quando eu, de boa vontade, dirigido pelo Espírito Santo, contribuo para a obra de Deus, esse meu sacrifício é espiritual. Ele é refletido em gestos materiais, mas é um sacrifício espiritual que sobe como um cheiro suave a Deus. A contribuição voluntária para a obra de Deus. É um sacrifício que agrada a Deus. E é um sacrifício pacífico, que só aquele que está em comunhão com Deus pode dar. O martírio é um sacrifício pacífico. 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, Paulo diz assim: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. Paulo já sabia que ia morrer pela fé. E quando nós morremos pela fé, nós damos um sacrifício pacífico a Deus. Derramamos o nosso sangue em gratidão a Deus, em louvor a Deus, adorando a Deus, pela nossa fé em Deus. O martírio é um sacrifício agradável a Deus. É a minha entrega a Deus. Outro sacrifício pacífico que persiste na dispensação da graça, né? É Hebreus 13 e 16. E não vos esqueçais da beneficência e comunicação, porque com tais sacrifícios Deus se agrada. Quando eu faço bem, beneficência é fazer o bem. Quando eu faço bem a alguém, ou quando eu comunico a alguém, quer dizer, demonstro a minha comunhão com alguém, meu amor para com alguém, consolando, orientando, admoestando. Isto é um sacrifício que agrada a Deus, é o meu sacrifício pacífico. Se eu estou em comunhão com Deus e eu ajudo alguém, e eu faço as chamadas obras de misericórdia, sejam espirituais, sejam materiais, como, por exemplo, visitar os doentes, visitar os presos, dar esmolas, consolar as pessoas, fazer companhia às pessoas, né? Tudo isso é sacrifício pacífico, sacrifício que agrada a Deus. E por fim, ainda em Hebreus 13, 15, portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus
sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Quando eu louvo a Deus em forma de música ou não, pode não ser em música, pode ser em poema, pode ser em gratidão a Deus, pode ser por qualquer forma que eu fale louvando a Deus, agradecendo a Deus, tudo isso também é um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício pacífico. Então, aqueles sacrifícios pacíficos da lei de Moisés, lá no livro de Levítico, falam do nosso relacionamento com Deus. Quem já está em comunhão com Deus, que louva, agradece e adora ao Senhor. Deve fazê-lo por estar cheio do Espírito, lavado pela palavra, numa vida de oração, com um bom testemunho, comprometido com Deus. E isto qualquer um pode fazer. E isto nos trará bênçãos, mas eu não as procuro. E aqueles sacrifícios tipificavam os sacrifícios pacíficos que nós hoje temos de oferecer a Deus. Seja o culto racional, seja a contribuição para a obra de Deus, seja o martírio, seja a beneficência e comunicação, seja o louvor. São esses os princípios que Deus deixa para a sua igreja quando vemos as ofertas pacíficas do livro de Levítico. Amém.